nesse terceiro dia de tratamento para a cura da família, eu quero convidar você agora, no início desse atendimento de hoje, para que você se coloque num momento de oração profunda, num momento de conexão profunda com Deus. Eu convido você, se você quiser fechar os teus olhos, feche teus olhos. Se você quiser se colocar numa posição melhor, faça isso também. Se você quiser colocar fones de ouvidos, coloque, para que você possa se conectar mais ainda com essa força. E para bem iniciarmos o tratamento de hoje, eu quero fazer esse momento de oração inicial, esse momento de conexão profunda com Deus, nessa abertura do atendimento de hoje, pois nós vamos tratar de assuntos muito profundos hoje e que mexem muito com toda a nossa estrutura. Então nós precisamos pedir a presença desse Deus Todo-Poderoso que sempre está conosco, mas muitas vezes nós não sentimos ou não deixamos nos sentir na presença dele. Deus sempre está conosco, Deus sempre nos acompanha. O Senhor eterno e todo-poderoso, ele sempre está conosco. O Espírito dele habita dentro de nós, aquela força ativa que nos movimenta. É o Espírito de Deus que está dentro de nós. Mas as tribulações do dia, os afazeres, tantas coisas muitas vezes nos distanciam dele. Não é Deus que se distancia da gente, mas muitas vezes nós que saímos da comunhão com ele. Então, nessa abertura, nesse início desse atendimento de hoje, vamos nos conectar profundamente com o Pai, com o Todo-Poderoso. Então eu convido a você, feche teus olhos se você quiser fechar. Você pode também ir pensando, elevando a tua prece e sinta-se acolhido por esse Deus que agora te recebe neste momento. Vá ouvindo essa música, se conectando com essa energia. Os teus filhos já estão aqui, Senhor. O teu reino é teu, Senhor. A glória é tua, Senhor. O domínio é teu, Senhor. O poder é seu. Deus eterno e todo-poderoso, tu conheces cada um desses que trouxe aqui para esse atendimento hoje. Recebe, Senhor, essas pessoas que estão chegando, essas pessoas que estão se aproximando de ti agora. Essas pessoas que, pelo nome do seu Filho, que nos liga a ti, podemos diante do teu trono nos apresentarmos, Senhor. Sim, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, recebe cada um desses que estão aqui agora, que estão chegando, se aproximando, que estão agora se entregando a ti mais uma vez nesse atendimento de hoje. Sim, Senhor.
Sim, Senhor, tu conheces cada um de nós. Conhece cada um de nós de forma profunda, Senhor. Só tu és o Santo. Só tu és santo, Senhor. Não há outro como tu, Senhor, Deus eterno e todo-poderoso. E é por este nome, Senhor, é por esse nome e por esse sangue que nós podemos nos apresentar diante de Ti. É pelo nome de Jesus que nós nos conectamos a Ti, Pai. Nos ligamos a Ti. É Ele, é esse nome que nos liga a Ti. E é por este sangue que nós somos reconhecidos também como Teus filhos. Sim, Pai, sim, Pai. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Não importa como você está hoje, não importa como você chegou aqui, o Deus eterno, que é Pai, ele te acolhe, ele te recebe. E através do Filho dele, nós podemos mais uma vez nos colocar diante do trono e receber o reino de Deus na nossa vida. Louve, agradeça, eleve sua oração. Coloque poder em tudo isso que nós estamos fazendo agora. Se apresente diante do Pai do jeito que você está agora. Se apresente do jeito que você está, do jeito que você chegou aqui hoje, em busca dessa restauração da sua família, do seu lar e da sua completa restauração. Deus Pai está conosco. Deus está aqui. Deus recebe a mim, recebe a você. E pelo nome do seu Filho, mais uma vez, nós podemos chegar ao Pai. Podemos nos ligar a Ele. Pai, nós somos muito gratos por essa possibilidade que nós temos de te louvar. Nós somos gratos, Senhor, por essa possibilidade de nós elevarmos a nossa prece. Essa oportunidade que nós temos, Pai, de te buscarmos enquanto podemos te buscar. Te agradecemos, Senhor, porque enviou o seu Filho e através dele podemos contigo fazer comunhão eterna. E pelo sangue derramado no madeiro, nós podemos contigo fazer comunhão, limpos, resgatados, libertos, perdoados, curados. Senhor, eu te apresento cada uma das pessoas que estão agora nessa gravação, Senhor, participando dessa gravação. Te apresento, Senhor, as famílias, os ambientes, as casas. Te apresento, Senhor, as conquistas que essa pessoa já teve. Te apresento também as frustrações que ela já teve, Senhor. E como um dia mandasses o teu filho, para que pelas chagas dele nós fôssemos curados, hoje aqui mais uma vez, diante do teu reino, do teu trono, Deus eterno e todo-poderoso, nós nos apresentamos a ti.
Quero abrir esse atendimento de hoje, Senhor, mais uma vez, colocando diante de Ti, Senhor, colocando diante de Ti a Marina, a Maria Juscelia, a Maria Antônia, a Cláudia Elisa, a Tayla, a Cleia, a Lucelena, a Odila, a Vânia, a Thaís, a Maiara, a Maria Lúcia, o Daltro, a Ana Brígida, a Luana, a Cecília, o Anthony, a Raquel, o Jardel, o Josemar, a Ilse, a Maribel, a Ivanilde, a Lenira, a Ana Paula, a Maiara, o Bernardo, o Douglas, o Jorge Luiz, o Eduardo, a Maria Lúcia, a Marcilene, o Alexandre, o Anderson, a Gisele, o Janilson, o Vuelverton, a Josiane, a Camila, o Rafael, o Henrique, a Helenir, o Edemar, a Cláudia Abreu, a Maria Eugênia, a Gabriela, a Letícia, a Vera Lúcia, a Cláudia, a Salete Sandra, o Diego Arturo, a Leda, a Isaura, o Leandro Reis, o Manuel, o Juscelino, a Terezinha, o Bernardo, o Douglas, o Jorge, a Marcilene, o Anderson, o Jailson, a Moara, a Priscila, a Sebastiana, o Reginaldo, a Sabrina, o Miguel, o Marcos Aurélio, o Jonathan, a Débora, o Davi, a Adelaide, a Isolete, a Sheila, o Patrick, a Maridilce, o Volmir, a Maiara, a Ângela, o Raul, a Maria Dinalda, a Gislane, o Marino, a Maricleia, o Marino Leonardo, a Mariane, o Miguel, o Telmo, a Tânia, o Marcos, a Gabriela, o Marciel, a Renata, a Elizabeth, a Georgina, o Luiz Fernando, a Luciane, o Renato, o Martim, a Bibiana, o Hilário, a Graciela, a Ludmila, a Constança, o Vicente, a Xênia, o Gonçalo, a Juliana, o Rodrigo, o Joaquim, o Jonas, a Cirlei, a Ana Brígida, a Daniela, o Luiz Antônio, a Dauana, o Edson, o Rafael, a Isadora, a Anne, a Anabela, a Cristina, o Tiago, a Amanda, a Andriele, o Arthur, o Jean, o Josemar, o Antônio, o Adilson, o José Amarildo, a Valdíria, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Sabrina, o André Luiz, a Janine, o Bernardo, o Henrique, a Maria do Carmo, o Everson, a Patrícia, o Vanilson, a Jaqueline, o Christian, o Henry, a Camila, a Alana, o Rafael, a Helenir, o João Gabriel, a Cláudia Martins, e eu também, Senhor, me apresento diante de Ti, João Luiz. Pai, Tu conheces cada um de nós, Pai, que estamos aqui. Se tem alguma pessoa, Senhor, que está participando nesse momento dessa gravação, mas que não foi lido o nome aqui, recebe essa pessoa também, Senhor, que por algum motivo chegou até essa gravação e, e está também agora nesse momento conectada a essa energia, a todo esse poder de tudo que está sendo feito aqui. Sou muito grato, Pai, por esta semana de cura, libertação da família, restauração do lar. O quanto já fomos impactados, o quanto estamos sendo tratados já, Senhor, por esses 2 dias, terceiro dia hoje de atendimento, e por tudo ainda que vamos receber nos próximos dias, Senhor. Sou muito grato por tudo isso e pelas famílias que estão sendo já restauradas, pelas pessoas que estão tendo um encontro íntimo contigo, Pai. Tu que és o eterno e verdadeiro Deus, e que através do seu Filho podemos contigo fazer comunhão e receber, ativar, manifestar dentro de nós a sua força, o seu poder, o seu Espírito. Sinta aí onde você está este acolhimento do Deus que é Pai, do Deus que é Pai e que te acolhe, o Deus eterno e todo-poderoso que mais uma vez recebe você nesse momento. Hoje,
O tema de hoje ele é um tema muito profundo, não que os outros dias não sejam, obviamente, mas hoje é um tema muito profundo porque hoje nós vamos falar de conflitos. Nós vamos falar de situações que as nossas famílias, muitas vezes nós somos pegos de situações de problema. E o quanto hoje existem pessoas que são afetadas por conflitos, por situações que muitas vezes estão externas a essa pessoa. E é bem sabido que toda família passa por conflitos. Mas a palavra de Deus, os textos sagrados nos ensinam que esses desafios, eles são momentos de crescimento, de oportunidade, para que a gente possa vivenciar a verdadeira cura, a reconciliação, a restauração, pela obediência a Deus. Existe uma forma para que a gente possa passar, enfrentar os conflitos. E os conflitos que nos acontecem, nós não devemos ver como processos pesados de culpa, mas são verdadeiras oportunidades de crescimento. E é nesse crescimento e é nos momentos de conflitos que a gente vê a mão de Deus agindo. Mesmo quando a casa parece cercada por diferenças, mágoas, desencontros, é possível experimentar milagres por meio de atitudes práticas espirituais. Existe um texto na carta de Paulo aos Filipenses que fala exatamente assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus. E é um texto um pouquinho difícil da gente entender a profundidade dele. Em outros textos, Paulo ele vai ter essa mesma conotação, dizendo: façam tudo como se você estivesse fazendo para o Senhor, para Deus. E o próprio Jesus nos incentiva a tratar as ofensas de forma clara e direta, buscando a reconciliação pelo amor. E na carta de Tiago, nós temos um outro conselho sobre o valor de escutar e de termos paciência. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Olha que riqueza é o texto sagrado e os conselhos que o próprio eterno Deus nos dá através da sua palavra, como nós podemos resolver e viver os conflitos que existem dentro das famílias, dentro da sua casa, muitas vezes parentes envolvidos e coisas do tipo. E tem uma última mensagem da espiritualidade a respeito disso, que é com relação ao perdão, que é central na resolução de conflitos. E o texto de Colossenses nos fala que é através do perdão que nos resgata dos abismos das tristezas, enquanto a oração nos entrega as angústias do lar, nós entregamos as angústias do lar nas mãos do Senhor, permitindo que a paz de Deus, a paz, reine sobre a nossa casa. Olha quantas ferramentas nós temos aqui para que a gente possa entender os processos de tratar os conflitos. Eu não vim hoje aqui falar coisas que você já sabe. Ah, porque a família tem problema, a célula mãe da sociedade ela está destruída e assim por diante. Eu não vim falar nada disso. E eu também não quero perder meu tempo aqui dando exemplos para você de conflitos que acontecem muitas vezes dentro da sua casa, que você já está careca de saber. Mas eu vim aqui trazer a você respostas e como que a gente precisa lidar com esses conflitos. E precisamos entender que a oportunidade que nos é dada quando o conflito aparece é para que a gente possa vivenciar a verdadeira cura, a reconciliação e a restauração. E existe uma
palavra base para que a gente possa viver essa reconciliação, restauração da nossa casa, da nossa família, que é a obediência a Deus. E como é difícil nós sermos obedientes a Deus. Quando Deus diz para perdoarmos, quando Deus diz para nós darmos a outra face, quando Deus diz muitas vezes para nós nos rebaixarmos, mas antes de tudo, Ele nos diz para nos amarmos. A mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, ela é uma mensagem que nos convida a viver tanto as coisas boas como os conflitos, como verdadeiras oportunidades de vermos a mão de Deus agir. Mas como é que faz isso quando, em vez de nós recorrermos e obedecermos a Deus, nós damos poder e valorizamos mais o que o outro nos fala? Veja, eu não ia perder meu tempo falando de conflitos, mas eu acho importante ficar claro isso a você e eu quero te dar exemplos sobre isso. Quando um casal, por exemplo, está em conflito, às vezes uma divergência de opiniões, algum problema que o casal está enfrentando, com quem que é que você tem que resolver isso? É com o seu esposo, é com a sua esposa. Não é nem com os teus filhos e muito menos com alguém que está inclusive fora da sua casa. Jamais leve os problemas seus da sua relação para sua mãe ou para sua sogra, ou vice-versa. Porque nós temos aqui um baita de um problema. Entenda de uma vez por todas, a sua mãe, ela virou parente seu. Não é para ela que você leva teus problemas. E se for uma mãe, uma sogra sensata, ela até pode ouvir, mas ela não vai emitir opinião nenhuma. Olha, isso aqui você tem que resolver com o teu marido, não é comigo. E eu me limito a te ouvir. Eu não vou falar exatamente nenhuma palavra. Mas não é isso, na maioria das vezes, que acontece. E eu não estou falando só das sogras, não. Eu estou falando de todos os parentes. Cunhado, cunhada, tio, tia. E a lista toda você sabe. E eu acho que só no eu falar você já está, inclusive, trazendo essas pessoas à tua mente. E também não é com os amigos que a gente resolve os problemas de dentro da nossa casa. É dentro da casa. Mas olha a mensagem bíblica, a mensagem da palavra, o que nos diz? A primeira coisa para que você possa curar os conflitos e resolver os conflitos que tem dentro da sua casa, dentro da sua família, é você fazer as coisas sem se queixar e sem discussões. Veja, o que é que vai resolver na sua vida você ficar discutindo? Ou com a nossa mente cartesiana, mente racional, nós queremos resolver todas as coisas. Veja, o que é que vai mudar para você que a outra pessoa reconheça que ela falou aquela palavra ruim para você? Se é uma pessoa inteligente, e eu espero estar lidando com pessoas inteligentes aqui, e sei que todos vocês são essas pessoas, você sabe quando você erra. E só o fato de você voltar a conversar com o outro e tentar fazer a coisa diferente, você já está mostrando para si mesmo e para o outro que você está arrependido. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e repreensíveis filhos de Deus. Confesse teus pecados, teus problemas, às vezes até o erro que você cometeu com o outro, com seu marido, com sua esposa, para Deus. Agora, não é se arrastejando para ele, ou você mulher, ou você homem, querendo que a tua esposa ou teu marido se rasteje para você pedindo perdão, se ajoelhando nos teus pés, que as coisas vão se resolver. E muitas vezes você nem vai achar que aquilo está sendo sincero da parte dele. E vão criar-se outros e outros e outros problemas. A famosa DR não resolve nada. Até porque a maioria das vezes, quem está na discussão
não tem paciência de ouvir o que o outro tem para te falar. Resolveria se você, desculpe a expressão, calasse sua boca e ouvisse o que o outro tem para te dizer. Mas a grande maioria das vezes não é isso que acontece. E os conflitos estão aí acontecendo nas famílias. Então, pessoal, vamos parar de querer resolver conflito falando sobre o problema. Não se esqueça que o seu marido é seu marido, não é seu terapeuta, não é seu psicólogo, e muito menos o seu confessor, seu diretor espiritual. A gente precisa aprender a tratar nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos nos seus devidos lugares. E tem muita coisa que não é com eles que você vai resolver. Para isso que existem hoje tantos profissionais habilitados para poderem te ajudar, inclusive até no processo terapêutico, porque muitas vezes tem coisas que você traz para dentro da sua casa e que começa a gerar conflitos, que esse problema não está no seu marido, está dentro de você. Então entenda que não adianta você querer resolver as coisas do conversar, o diálogo. Nossa, que coisas lindas! Mas na prática do dia a dia não funciona. Entenda. Em hipótese alguma, eu estou dizendo para você que você não deve conversar com as pessoas da sua casa. Claro que você deve conversar. Mas quando você vê que tem um problema, pare, fique quieto. Fique quieto, saia da sala, vá para outro lugar. E se for para ter algum tipo de diálogo, algum tipo de DR, discutir a relação, faça quando você estiver com a tua cabeça fria. E melhor coisa que você faz é andar para frente e não ficar querendo voltar para trás e resolver coisa que já passou. Outra coisa, pessoal, que é muito importante, e isso tem muito a ver com a questão do perdão. Veja, eu atendo grande parte do meu público, de pessoas que eu atendo, são mulheres. E já atendi muitas mulheres que passaram por processo de traição, inclusive com os seus atuais maridos, atuais relacionamentos. E a primeira coisa que eu digo para elas é o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, o que ele fez está errado. Agora, se você aceitou e você perdoou, bota uma pedra em cima e esquece do assunto. Veja, a traição é uma dor muito grande, é um rompimento de aliança muito forte. Mas se houve uma restauração dessa união e você perdoou o seu marido pelo gesto errado que ele fez e percebeu que ele está tentando mudar, ou vice-versa, né? Porque às vezes pode ser o contrário, coloca uma pedra em cima e esquece que isso aconteceu. A pior coisa, e isso é a raiz de muitos dos conflitos que hoje acontecem nas famílias, é porque a pessoa não perdoa, muito menos esquece, e primeira desconçãozinha, primeira coisa que acontece, você volta lá no passado, há 5, 10 anos atrás. Ah, porque lá quando você me traiu, pô, mas isso aconteceu há 5, 10 anos atrás. E por que você traz esse conflito de volta para hoje? Então, o viver de passado é um baita problema que nós temos nas famílias hoje. Viver de passado e alimentar o passado. Então, o conflito que aconteceu no passado e foi resolvido, morreu o assunto. E mesmo que ele não tenha sido resolvido totalmente, mas tem ciclos que tem que fechar. Não adianta você querer voltar sempre naquilo, você não vai avançar nunca na tua vida, no teu relacionamento e nunca vai resolver. E entenda uma coisa, tem coisas que você nunca vai entender. Você sabe a quantidade de mulheres e também de homens que eu atendo, que a pergunta é: por que que ele fez isso para mim? E quando é que você vai entender que o problema não está em você? Muitas vezes está no outro. E é coisas que o outro tem que resolver nele. Conflitos e resolução de conflitos na família, nós precisamos nos conhecer.
Porque muitas vezes você também contribuiu para que o conflito acontecesse. Então só não jogue sua culpa no outro. Mas entenda que o outro muitas vezes está te ferindo ou falando coisas a você, e você sabe qual é a sua verdade. E você sabe qual é a verdade daquela situação. Então, se você sabe qual é a verdade, você conhece a sua identidade, aquilo que o outro fala não muda quem você é. E não mudando quem você é, não existe o conflito, não existe o embate. E você entende que o problema não está em mim, está no outro. O que acontece muitas vezes? É que nós nos ofendemos. O outro nos falou, nos fez alguma coisa e nós ficamos ofendidos. Pelo amor de Deus, nós somos adultos. Somos imagem e semelhança de Deus. Você vai ficar ofendido com uma besteira que o outro falou ou fez para você? Vira tuas costas e deixa. E segue a tua vida, segue teu relacionamento. O que não é admissível dentro de uma casa são os abusos. Eu teria tantas outras coisas para falar sobre esse tema e nós ainda temos mais 2, 3 dias de atendimento nesse setor família. E imagino que eu vou, inclusive, adentrar o mês de novembro com outros tratamentos muito focados também nessa área. Porque nós estamos com mais de 150 pessoas fazendo esse atendimento da Semana da Família e estou percebendo que muitas das raízes dos conflitos, inclusive das necessidades de cura que você precisa de libertação, ainda estão com as raízes dos conflitos familiares não resolvidos. E a gente precisa trazer clareza para as pessoas, trazer entendimento e parar de perder tempo com coisas que já foram. Parte do tema de hoje também é consagrar o lar e desejar que a presença de Deus se manifeste de maneira constante, protegendo cada vida, expulsando todo espírito maligno. No Salmo 127, o primeiro versículo fala bem assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E isso é uma verdade. No atendimento que eu falei sobre casamento, eu deixei bem claro lá. Morar junto não é casamento. E mesmo que você não concorde, talvez, comigo, você vai começar a entender que muito do que acontece com você é porque, inclusive, não há aqui um reconhecimento público dessa relação, que nós conhecemos como casamento. E é exatamente quando há esse reconhecimento público, quando existe um casamento de fato, não só pela legislação ou pelas doutrinas das religiões, o Senhor, convidamos Ele para edificar a nossa casa. Porque quando Deus não é o nosso parceiro na construção do nosso lar, da nossa família, mulher, homem, filhos, companhia limitada, trabalham em vão. Você pode ter todas as discussões do mundo com seu cônjuge, usar de todas as psicologias do mundo. Teu casamento, tua relação, tua família não vai mudar se não é ele que edifica a tua casa. Consagrar o lar é colocar em Deus e colocar Deus como a base, como a raiz. E é Ele que constrói a nossa casa, a nossa família. É somente quando a família busca a edificação espiritual do seu lar que a verdadeira proteção se estabelece, superando qualquer estrutura física. A cobertura do lar se fortalece por meio de oração, louvor, leitura da palavra, rotina de consagração ao Senhor,
Isso aqui não é coisa de gente religiosa. Isso aqui é gente que edifica a sua casa em Deus todos os dias. O esposo tendo seus momentos de oração, a esposa tendo seus momentos de oração, porque a edificação ela também é individual, para que depois juntos edifiquem a casa e a família. E tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Se você, homem, está ajudando a sua esposa, porque não vai cair a sua mão se você ajudar ela, e você não vai ficar menos homem ou mais homem se você ajudar em casa, faça como se você estivesse fazendo para Deus. A mesma coisa, mulher. Quando você chega em casa, mesmo depois de um dia de trabalho, e você vai fazer a janta para sua família, não reclame. Você não deve fazer as atividades de casa sozinha, muito pelo contrário. Precisa ter apoio dos filhos, apoio do seu marido, até porque muitas vezes você traz o pão tanto quanto ele para dentro de casa. Mas também não se coloque você numa posição de coitada, e quando você vai fazer a janta, a comida para sua família, por exemplo, muitas famílias é a mulher que cozinha, você começa a reclamar ou resmungar que você está fazendo aquilo de novo. Faça as coisas como você estivesse fazendo para Deus. Os filhos que precisam ser ensinados e terem horários, limites muito bem definidos. E quando você diz não para um filho, você está dizendo não para Deus, de um ponto de vista positivo. Porque Deus entende que você está colocando autoridade e cobertura espiritual dentro da sua casa, até com o não que você diz para o seu filho. Eu já contei isso em outras gravações, em outros vídeos, quando eu estava na Igreja Católica, na minha formação religiosa, na época, eu fui trabalhar como um estágio, né? Durante a formação religiosa, você faz os cursos necessários, as formações necessárias, e você tem um período de estágio. Pelo menos fora do Brasil é assim. Pena que no Brasil, muitas vezes, a formação religiosa ela é muito precária. Em todas as religiões, não é só na Igreja Católica isso. Mas enfim, não é disso que eu vim falar. Mas quando eu estava nessa casa, fazendo esse meu estágio, esse período de estágio, era uma comunidade pequena, nós éramos em 4 religiosos na casa, né? E nós tínhamos cerca de 10 jovens que moravam com a gente. E foi uma experiência muito interessante porque ali eu vi a educação que funciona. Isso não é dentro de uma casa de padre. Você pode fazer isso dentro da sua casa. Hoje os filhos mandam nos pais. Isso está errado. Isso gera conflitos, gera um monte de problema. Seu filho tem que ter horário. Seu filho tem que ter limite. Não é a escola que tem que colocar limite no seu filho, é você dentro da sua casa. Que horas que o seu filho acorda? Que horas que o seu filho vai dormir? Quais são os hábitos que ele tem dentro da casa? Essa experiência que eu vivi no seminário, os jovens que moravam com a gente, eles tinham horário para tudo. Horário para acordar, horário para higiene pessoal, horário para as orações, e os que não eram cristãos iam para a sala fazer as orações lá para a divindade deles, porque não existia proselitismo religioso, ninguém queria converter ninguém, nós queríamos educar aqueles jovens. Tinha horário para tomar café, tinha horário para ir para a escola, voltavam da escola, tinha horário para almoçar, tinha horário para descanso, tinha horário para fazer as tarefas, tinha horário para fazer a higiene da casa. Isso não é coisa de quartel. Isso é coisa de quem coloca limite e educa. Quantos lares hoje estão totalmente porque muitas vezes o filho manda mais dentro da casa do que o pai. Então comece a colocar limites na sua casa. E essa cobertura do lar se fortalece também nos limites da educação que você dá para o seu filho. Vou tocar num assunto agora aqui que é muito importante. E você deve conhecer a história de Acabe e Jezabel.
E muito provavelmente você a conhece de uma forma muito negativa. E de fato, Jezabel foi um verdadeiro demônio. Inclusive, hoje nós identificamos algumas entidades espirituais ligadas ao espírito de Jezabel. Isso na cura e libertação nós sabemos. E eu, inclusive, já bati de frente com esse espírito aqui mais de uma vez. E é um espírito pesadíssimo de você lidar com ele na cura de libertação. Mas eu não vou falar de cura e libertação agora, mas eu quero trazer a vocês à luz a história de Acabe e Jezabel. E o que, que acontece basicamente na história? Acabe era um rei, Jezabel, né, se casa com ele, se torna rainha, e Acabe, um cara super tranquilo, do bem, não queria conflito com Jezabel, papapá, deixa que ela tome conta das coisas. E ele perde todo o seu domínio. Ao permitir que Jezabel dominasse decisões e guiasse Israel, o que é que aconteceu? O pecado da idolatria. Acabe não só perde o seu sacerdócio, mas ele também perde a sua autoridade, a sua responsabilidade espiritual sobre a sua casa, o seu reino e sobre uma nação inteira. E Jezabel faz a festa. Ela manipula, destrói, faz apostasia e assim por diante. Veja, quando dentro de uma casa os papéis estão trocados, nós temos um baita de um problema. Homem, você tem o papel de pai, você tem o papel de líder dessa casa. Mulher, você tem os seus papéis dentro da casa. Homem não deve fazer o papel da mulher e nem vice-versa. Não estou falando de atividades domésticas. Não vai cair a sua mão se você lavar a louça. Não vai, você não vai ficar menos homem se você limpar o banheiro. Isso são coisas de divisão de tarefas. Agora, existem situações que é o homem que tem que se posicionar. E existem situações que é a mulher que tem que se posicionar. E juntos não só chegarem a um denominador comum, muitas vezes, mas ambos exercerem o sacerdócio do lar. E o que, que acontece muitas vezes hoje? Não há essa harmonia, há uma desordem. Às vezes a mulher acaba assumindo a tarefa do homem, do pai e assim por diante, e o cara fica lá vendo o seu futebolzinho e tomando a sua cerveja. A sua família virou um fracasso. Essa harmonia só se estabelece quando cada um, com temor, que temor aqui significa respeito, e amor, ocupa o seu espaço. O homem liderando com entrega e a mulher edificando com sabedoria. Homem liderando com entrega e a mulher edificando a sua casa com sabedoria. Eu teria milhões de exemplos para dizer para vocês a respeito desse assunto, mas eu quero deixar isso para você pensar e refletir como é que isso está acontecendo na sua casa. E para finalizar essa parte mais assim conceitual, teórica e onde eu trago a você luz sobre esses temas, para que os conflitos da casa se resolvam, da família se resolvam, eu acho que você deve ter percebido que eu não estou perdendo meu tempo para falar das coisas que acontecem na casa da sua cunhada. Eu não estou perdendo meu tempo para falar das coisas que acontecem na casa da sua sogra. Família é marido, mulher, os filhos, a família que você construiu. Não traga para dentro da sua casa os problemas da sua cunhada, os problemas da sua sogra, os parentes do seu primo e assim por diante. Isso é um outro grande problema dos conflitos que acontecem nas famílias. Você traz muitas vezes para dentro da sua casa um problema que não é seu, muito menos da sua esposa e vice-versa. Então, você já tem as coisas tuas para resolver. Não traga para dentro da sua casa coisas que não são tuas. Por isso que eu nem estou tocando no assunto dos parentes. Eu estou falando da família. Marido, mulher, os filhos e assim por diante. Existe um conhecimento na espiritualidade que é muito forte, muito interessante, né? É, no mês de novembro eu vou lançar um curso sobre esse tema, mas depois eu falo sobre isso. Que diz respeito aos montes de Deus, aos 7 montes de Deus. Quais são os 7 montes de Deus?
Família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. São os 7 montes de Deus, tá? Não existem outros montes de Deus. E não sou eu que digo isso, é a palavra, é a sabedoria divina, é a espiritualidade como um todo e os textos sagrados. E por que será que o primeiro monte de Deus é a família? Exatamente por isso. Muitos dos problemas que acontecem na sociedade, onde é que eles começaram? No primeiro monte divino que deveria ter sido restaurado, que é o monte da família. As influências, as situações que estão acontecendo. E o fundamental, o monte de Deus fundamental para que os outros montes de Deus funcionem é a família. Pois é no lar que estabelecem-se valores, princípios, lideranças, que moldarão todos os outros campos da sociedade. É dentro da família que nasce, por exemplo, um padre, um pastor, um outro líder espiritual, que depois no monte da religião ele vai ser manifestado. Não é no seminário que se faz um pastor ou um padre. Se começa a formar esse pastor, esse padre dentro de uma família. Não é na faculdade que se forma um professor. Esse professor você já começa a formá-lo dentro da família. Não é dentro da, sei lá, da Câmara que forma-se um vereador, se forma um político. É dentro da família que começa a nascer aquele que um dia vai liderar aquela cidade, aquele estado e aquela nação. Então, quando há bem estabelecido o monte familiar, o monte divino da família, as coisas elas fluem e se resolvem. Agora, o que a maioria das vezes acontece é que a gente dá poder e tenta trabalhar os outros montes e a gente esquece do monte da família. O monte da religião, por exemplo, da espiritualidade é muito interessante, porque a gente vê às vezes pessoas muito preparadas, cursos e cursos e cursos. O cara é o papa da teologia, mas não sabe, não tem relacionamento com Deus. E dificilmente vai construir esse relacionamento dentro de uma igreja. Se ele não viu o pai e a mãe orando, dificilmente ele se motivar a orar e a rezar. Hoje, quando você pede, por exemplo, para o seu filho para ir para a igreja com você, ele não quer ir. Oh, claro, ele nunca foi. Ou ele nunca viu você indo. Então, como é que você quer muitas vezes pedir dele uma coisa que nem você muitas vezes conseguiu mostrar para ele essa necessidade? Estou usando o tema da religião, da espiritualidade, porque é algo muito comum e, assim, é fácil de nós entendermos esse setor. Ano que vem, por exemplo, 2026, é ano de eleição aqui no Brasil. Nós temos algumas pessoas que estão participando desse tratamento que não estão no Brasil, estão fora do Brasil. Mas 2026 é ano de eleição no Brasil. Onde é que começam os políticos que vão assumir os cargos? Começam dentro da família. Mas muitas vezes eles vêm de famílias tão derrotadas e perturbadas que depois fazem as atrocidades que fazem nos cargos públicos que assumem. Então, o monte de Deus família, ele é importantíssimo. E como nós precisamos curar a família e resolver as coisas da família, porque a gente sofre, inclusive, nos outros setores da sociedade, nos outros montes de Deus, os problemas que nasceram dentro de uma casa, dentro de uma família. E é por isso que eu digo para você, não traga mais problema para você de coisas que não são tuas. Tua cunhada chegou na tua casa, tá falando do cunhado, tá falando do parente. Então, é o seguinte, ó. Aqui dentro dessa casa eu não quero ouvir nada disso. Aqui dentro dessa casa você é uma visita. Ai, mas é minha cunhada. E daí? E daí? É seu parente.
Coloquem limites, pessoal. Coloquem limites nas suas famílias, coloquem limites nas suas casas. É impressionante, parece que o teu parente conhece mais a sua família do que você mesmo. Cuide do monte espiritual família e cuide da sua casa. E se cada um de nós fizermos isso, nós não temos só a nossa família restaurada, nós temos uma cidade, um estado e uma nação restaurada. Já falei demais. Mas esses conceitos, eles são importantíssimos que a gente possa entender e que a gente possa tratar tudo isso. E você viu que, quando eu me refiro a conflitos, eu não estou me referindo só a briga de irmão e irmã, briga de pai e filho, coisas que acontecem também. Os exemplos dos conflitos que você já tem. Mas eu quero trazer a você à luz a como é que isso se resolve. Se resolve com a presença de Deus na sua casa e se resolve com obediência a Ele. Tem gente que mais obedece o parente do que a Deus. E você quer que sua casa se restaure como? E tem gente que mais coloca poder na opinião do parente do que na opinião de Deus e nas promessas de Deus para a sua família. É isso que tudo que nós estamos restaurando e tratando nesses dias. E você não acha que o atendimento coletivo, ele se resume a só essa gravação que eu estou fazendo para você aqui agora? Todos os momentos de oração, que atrás eu tenho o meu livrinho de oração, mas não é um livrinho que tem orações escritas, tem nomes escritos ali. E o seu nome está ali também. Então, todas as vezes que eu vou fazer os meus momentos de oração, eu tiro uma parte para poder interceder por você que está fazendo esse atendimento coletivo aqui. Então, não ache que o atendimento coletivo se limita só ao momento que eu estou gravando o atendimento que você vai receber e está recebendo. Mas o atendimento, ele é feito em vários momentos. Aqui atrás existem alguns gráficos de radiestesia e que mesmo que você esteja fazendo um tratamento coletivo, o teu nome está num daqueles gráficos ali. Está no gráfico desimpregnador, por exemplo, está no gráfico do harmonizar, para que haja uma cura no espiritual, no energético, no emocional, com tudo isso que você está ouvindo, e também curas no físico, não só no corpo físico, mas curas na materialidade, no seu dia a dia, que você veja inclusive coisas palpáveis acontecendo e transformações acontecendo na sua casa. Deixa eu dar continuidade no atendimento. E nós já fizemos uma conexão muito profunda no início dessa gravação. Eu falei aí quase 40 minutos, mas são coisas que são necessárias nós ouvirmos. E esse momento agora é um momento onde eu vou fazer uma série de decretos. E esses decretos são decretos para conectar e fazer com que a energia possa fluir dentro da sua casa. E o primeiro decreto espiritual que eu quero fazer com você hoje, eu não vou colocar nenhuma frequência aqui, porque eu não quero que você durma, que você fique desconectado. Eu quero que você entenda, que você coloque poder em tudo isso que você está ouvindo aqui. O primeiro decreto espiritual que eu vou fazer hoje é ativar em você, na sua casa, trazer a unção de Deus para dentro da sua casa, mas primeiro de tudo, para que você possa ter direções. Então, eu peço a Deus eterno e todo-poderoso agora, que conhece cada um de nós que estamos aqui, para que através do nome e do sangue de Jesus, que é o nosso intermediário, o nosso mediador, aquele que nos une ao Pai, que nos une a Deus, seja permitido e seja liberado que na sua casa venha agora os anjos das direções. Quando me refiro à direção, aqui não é direção norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, não é nada disso. Mas é os anjos para que tenha alinhamento de caminho, ativação de rotas, conexões celestiais. E eu quero determinar, profetizar que isso aconteça dentro da sua casa hoje. Você vai ver, vai perceber que esse atendimento de hoje, ele foi
primeira oração que nós fizemos no início, esse momento de reflexão que nós tivemos sobre esse tema tão forte, que é o tema dos conflitos, e dei a você aqui uma série de sinais e de situações que geram conflitos nas casas, e trouxe também você à luz das Sagradas Escrituras e das Escrituras, né? Como nós podemos lidar com tudo isso. Mas não só para você entender o que você acabou de ouvir, mas que você também possa receber esse poder de Deus agindo na sua vida, eu peço que o Deus eterno e todo-poderoso libere agora na sua casa, libere agora anjos das direções, anjos para que possam te ajudar a ter o direcionamento. Você coloque a sua casa no trilho novamente. Você coloque a sua família no trilho novamente. Você coloque o seu casamento no trilho novamente. Você coloque os seus filhos no trilho novamente. Se nós formos pela nossa força do nosso próprio braço, ou formos só pelo nosso pensamento, nosso racional, a grande maioria das vezes a gente erra. Então vamos pedir que Deus envie os anjos das direções. Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, aquele que é o Deus da provisão, Jeová, o Deus da provisão, o Deus da libertação, Jeová Sabaoth, o Deus que podemos também chamar assim, o Deus da cura, Jeová Rafá, Jeová Jireh da provisão, Jeová Shalom, aquele que nos traz a paz. Deus eterno e todo-poderoso, que tantos nomes tens, e que hoje assim te chamamos, e assim nos dirigimos a ti. Pelo nome e pelo sangue do teu Filho, que nos direciona, que nos liga, que nos salva, e que faz que a gente possa se voltar a ti, Pai, eterno e verdadeiro Deus. Eu te peço, libera os anjos das direções agora. Os anjos das direções agora sobre esta casa, para que essa casa possa encontrar a cura, a libertação dos tantos conflitos que ela possa estar vivendo hoje. E que os anjos da direção permaneçam nessa casa, para que inclusive conflitos futuros, essas pessoas, esses teus filhos que estão aqui, Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, possam ver a tua mão agindo, e que até nos momentos de conflito uma oportunidade para sentir a tua presença. Senhor, envia os teus anjos da direção, Senhor. Deus eterno que criou o céu e a terra, com precisão perfeita. Hoje eu te invoco como fonte da rota verdadeira. Tu que és o caminho, a verdade e a vida, ouve a nossa oração agora. E ordena que os teus anjos das direções venham a favor deste homem, desta mulher. Venham a favor desta família. Venham a favor deste casamento. Venham a favor desses filhos. Eu clamo aos anjos, posicionando-os no norte, sul, leste, oeste. Anjos que carregam nas asas os mapas do destino eterno. Anjos que conhecem as trilhas do invisível do Espírito e sabem onde estão os encontros, os contratos, os portais, os milagres preparados para esta família, preparados para este lar, preparados para este homem, para essa mulher, para esses filhos. Que esses anjos venham agora do norte, trazendo força, estrutura, autoridade, estabilidade. Firme esta família sobre a rocha. Levante as fundações que sustentarão a nova fase que começa agora, nesta família que está sendo restaurada.
Anule toda a confusão mental, emocional, os conflitos que tem dentro dessa casa, dentro dessa família. Alinhe a mente e a mente de cada um dessa família na mesma rota, na rota certa, do teu nome, do teu poder e da tua mão. Os anjos do sul venham trazendo libertação, renascimento, cura. Arraste com as asas de luz tudo o que prende esta família, essas pessoas, nas energias do passado. Que toda roda de repetição, todo ciclo de dor, Senhor, todo caminho de ilusão, seja agora dissolvido. Purifique os passos das pessoas desta família com o fogo divino e levem para longe tudo aquilo que desvia esta família, tudo aquilo que está gerando conflitos nesta casa. Venham anjos do leste, anjos da revelação, dos começos sagrados. Abram as cortinas da aurora sobre esta casa, esta família, este homem, esta mulher, esses filhos. Revelem o que está escondido e o que precisa ser visto. Traga à luz os problemas, os conflitos. Não para que mais conflitos aconteçam, mas que a mão poderosa de Deus seja pesada sobre essa família e vejam um agir e um manifestar de Deus. E os anjos do oeste, trazendo a colheita, as recompensas, as respostas. Liberem as bênçãos que estavam retidas. Tragam os frutos que foram plantados com lágrimas. Conecte com aqueles que carregam as chaves para que esta família possa cumprir o seu destino. E que nada falte nessa casa, que tudo chegue no tempo exato. Senhor, eu te peço, Deus eterno e todo-poderoso, com tantos nomes és conhecido. E pelo nome e pelo sangue do teu Filho, Senhor, nós possamos nos dirigir, que essa família possa chegar até ti, Pai. Tu que és o eterno e verdadeiro Deus. Se alguém dessa família está caminhando por caminhos fora de ti, Pai, ou alguém está sendo conduzido por medos, por influências, por traumas, por cegueira, eu entrego agora, Pai, a tua bússola na mão de cada um desses teus filhos. Receba essa bússola de Deus, esse mapa que Deus te dá agora para que você volte para Ele. Receba isso agora. Este Espírito de Deus que se manifesta em você. Recalibrando o seu espírito, alinhando a sua vida, a sua família, à geografia do céu. Esta família agora, ela para de ficar dando voltas e voltas e voltas, sempre voltando para o mesmo lugar, para os mesmos problemas, para os mesmos ciclos se repetindo. E que essa família seja colocada na tua presença, Deus eterno e todo-poderoso. Que portas se abram, que rotas se revelem, que caminhos invisíveis se iluminem, que nenhuma oportunidade divina se perca por distração e que a rota da missão, da prosperidade e do legado desta família seja agora ativada em total harmonia com os céus. Anjos das direções, tomem o poder e o domínio desta família. Anjos das direções, pelo nome e pelo sangue do Cristo,
de Jesus, aquele que é o mediador, aquele que é o Salvador, aquele que nos reconstituiu a comunhão com o Pai. Tragam tudo isso para esta família agora. Levem essa família aonde Deus deseja que essa família esteja e se posicione. E que a gente possa ver a mão do Altíssimo conduzindo esta casa. E eu determino pelo nome e pelo sangue do Cristo, de Jesus, você vai sentir a mão do eterno e verdadeiro Deus se manifestando na sua vida agora, manifestando-se na sua família agora. Receba esse poder de Deus que é transferido a você agora. Receba essa comunhão novamente com o Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus. E receba o Espírito que se manifesta, esta força ativa de Deus na sua vida, o poder, o próprio Deus agindo dentro de você, para que conflitos sejam resolvidos no espiritual, no emocional e se manifestem as ilusões disso no físico. E que você encontre a paz. É isso tudo que eu te peço, Deus eterno e todo-poderoso, pela minha autoridade espiritual, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Isso se faça agora, na minha vida, na minha família, na vida dessa pessoa e na família desta pessoa agora. Está feito, está feito, está feito. Sou muito grato a toda a espiritualidade que acompanhou esse dia de tratamento. Nós tivemos que fazer uma gravação, um tratamento hoje um pouquinho diferente dos outros. Você vai ter outras meditações nos próximos dias, nas próximas gravações. Mas quando se fala de conflitos, tinham alguns assuntos que eu precisava abordar com você, para que você entendesse, às vezes, até as raízes dos conflitos. E muitas vezes as raízes dos conflitos, elas estão em coisas que nós deixamos passar, situações que a gente às vezes fica ali, sempre em cima, batendo. E hoje você aqui pode ter a oportunidade de entender que até no momento dos conflitos, dos problemas que possam estar acontecendo ou já aconteceram na sua família, na sua casa, é o momento e a oportunidade de você ver a mão do Altíssimo, Deus verdadeiro, agindo. E que por meio do seu Filho, nós possamos sermos curados, libertos e restaurados. E que o seu lar, mais uma vez, receba esta restauração agora. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Continue seu momento de oração, continue sua conexão com Deus, com o Pai, com o eterno Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus. Aguarde as próximas gravações, os próximos atendimentos. E mesmo que hoje tenha sido um vídeo, uma gravação, assim, onde eu falei talvez demais, mas era necessário algumas coisas nós pensarmos sobre elas, para que a gente possa manifestar e viver esta plena restauração que você está começando a sentir já na sua vida, na sua casa e na sua família. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima gravação, até a continuação do tratamento. E espero que você esteja não só gostando, mas sentindo o agir de Deus e sentindo a presença de Deus. E que você encontre definitivamente o teu lugar no eterno, no Deus Todo-Poderoso.